Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal trazendo mais um coxa aqui, que nós vamos reagir junto, trazendo as últimas notícias e atualizações do Mengão aí, do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney aí, atualizando tudo aí sobre o mais querido e amado do Brasil. Vamos aqui para mais um coxa, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Por que ainda hoje? Por que não agora? Por que não já? Né? Vamos falar? Pode escolher, Vamos já falar? ou agora. É já. Eu acho que já é mais urgente, não é? Dá uma sensação de urgência, mas já. Flamengo venceu 2-0 a LDU. Flamengo fez o que precisava, Vitor Branco. Precisa fazer 2 gols de diferença na LDU para assumir a segunda posição. E lá no final de maio, eu jogo contra o Táchira, que é o saco de pancada da Libertadores, né? Jogando em casa e aí já vai mais tranquilo. Confirma. Né? E confirmar, não é isso? É como lá na votação, aperta e confirma, não é isso? Foi o que o Flamengo fez ontem, 2-0, e a gente falava ontem no Linha. Estreou na Libertadores, não é isso? Eu acho, porque foi o primeiro grande jogo do Flamengo. Já entrando nos questionamentos feitos vamos lá. pelo Oswaldo Pascoal e por muita gente, não é só o Pascoal que falou sobre isso, a respeito da formação de ontem. Uma espécie de jogo que exigia muita pressão de saída de bola, onde os jogadores de lado de campo, de ataque, quando muitas vezes atua com o Gerson ali, ele tinha 2 jogadores de drible e velocidade, que gostam de jogar para dentro. Ele tinha 2 laterais que passavam pelo corredor que esses jogadores deixavam, 2 volantes de muita construção, né? E o Gerson como um desses volantes. Eu sempre gosto de lembrar que o Gerson já chegou a fazer isso no tempo do Rogério. O Rogério colocou o Diego, o meia, e Santos como primeiro volante, e o William Arão como zagueiro, e o Bruno como centroavante. Ele queria muita pressão em saída de bola. O Flamengo esmagou. Conseguiu, esmagou. Adversário. Ele queria que o jogo ficasse desconfortável para o adversário, baseado no jogo do Flamengo de velocidade, intensidade e bastante agudo. Conseguiu. O Flamengo fez isso. O Flamengo fez gol em jogada aérea, né, na coisa da partida, e criou chances para fazer muito mais. Para quem sabe a gente pudesse ter aqui hoje um sorriso largo, feliz do Oswaldo Pascoal, com no mínimo 3 gols de vantagem. A atuação do Flamengo foi para muito mais do que o 2-0. O Flamengo jogou, para mim, um futebol de nível muito alto, sem o Pedro e sem o primeiro volante. Não tinha o Alan, não tinha o Eric à disposição. Sim. E eu acho que a ideia de ter o Pedro no banco tem a ver com a parte física, porque o Pedro talvez não conseguia fazer essa intensidade de início de jogo. Foi o que o Felipe falou na coletiva. A gente falou isso antes do Felipe falar também ontem, porque eu achava que era por isso, foi o que ele disse. Foi o que ele disse. A segunda questão, quando você tem o Pedro de centroavante no banco, se o jogo não acontece como o técnico quer... Carta na manga. Carta? Que carta, né? Vai você tem a carta para usar o Zubeldia, vai trucar. Isso, o Zubeldia truca com o Lucas, 17 anos, e o Flamengo truca com o Pedro. Né? Cada um tem o elenco com a sua força nesse momento. Então, como tudo que o treinador pensou funcionou no nível muito alto, né? Como as mudanças deram certo, ponto para o Felipe, pontos para o Felipe, e eu não tenho nenhuma vírgula a colocar na atuação do Flamengo de ontem. Eu só tenho a aplaudir. Agora, é óbvio, quando o Pedro estiver em forma e contra outros adversários que ataquem mais o Flamengo e assim por diante, o Gerson vai jogar pelo lado, não vai ter 2 jogadores de velocidade o tempo inteiro, vai ter um primeiro volante, o Pedro vai ser o centroavante. Para o jogo de ontem, de nota 0 a 10, 11 para o Felipe, eu não sei o que a gente pode questionar, Oswaldo Pascoal. O Pascoalzito, eu sei que você vai falar que é com relação ao Pedro. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar o trecho do Felipe, e aí vou passar a bola para você, para o Zé também, para a gente falar um pouquinho do Pedro, porque era o questionamento de ontem e o homem explicou. Vamos lá. Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas, como eu falei para vocês também, para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar a cada 3 dias, tá no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço, né? Para jogar dessa forma,
a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. Não está, a gente nota. E depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros e poder ter cada vez mais minutos. Então, sei que ele é o melhor, e assim que ele tiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Então, o Pascoalzito aqui no começo do programa deu a entender que isso foi um recadinho pro Pedro. Está entendendo que talvez o Pedro tenha que se dedicar um pouco mais, talvez não esteja se dedicando tanto quanto deveria. Você entendeu isso? Sério? Foi? Não, eu não acho que seja isso. Não, acho mas seja você falou dedicação. que foi recado. Eu acho que é um recado aí. Né? Você precisa estar melhor fisicamente para poder ser o titular. Mas até aí, eu imagino que ele está batalhando. Eu não tenho nenhuma informação isso de bastidores. Ele também diz, eu sei que ele é o melhor. Sabemos, todos nós. Essa é uma coisa que o Brasil inteiro sabe, né? Que não tem centroavante igual o Pedro. Não. Agora, se você não der a ele minutos de jogo, não entra em ritmo de jogo. Mas ele teve. Não, ele precisa ter mais minutos. Mas ele está tendo. Mas está tendo. Precisa jogar mais. Aí ele vai, jogou contra o Corinthians, teve uma queda. Não foi que ele falou? Foi. Vai ter, mas se você não der a ele sequência, o Zé está aqui, pode explicar. O jogador se cansa de jogar, quando ele está cansado de jogar. Repouso, alimentação, volta a jogar no outro dia. Volta para jogar. Para ele ir trabalhando no cansaço a recuperação física dele. Eu entendi. Entendeu? Eu tenho uma dúvida com o senhor. Pois não. Você acha que ele tinha que começar o jogo, se sim, no lugar de quem? Bom, o Bruno Henrique não jogou bem. Vocês acham que o Bruno Henrique fez uma partida excelente? Bom jogo. O Michael, para mim, foi abaixo ontem, apesar do esforço todo. Você acha que ele tinha que ter começado o jogo de ontem? O Bruno Henrique e o Michael, eles entraram com a missão de corre em cima deles. Perfeito? O só corre em cima deles, para mim, é muito pouco. Você tem um jogador como o Pedro, que corre em cima deles e faz gol, olha o plus. Gente, não é plus a mais, é só plus. Isso, obrigado. Muito bom. Muito bom. Se você já tem esse plus, para que você quer alguma coisa? O cara corre de parado. O centroavante que também participa do jogo, sai para participar, às vezes até vai buscar a bola onde não deve, no pé do volante, no pé do meio, não precisa fazer isso. Porque os caras do Flamengo são excepcionais para levar essa bola até ele. Mas eu sei que ele está vindo numa contusão seríssima. Uma contusão seríssima. O Veiga teve uma contusão nem tão... quase assim, né? E o Veiga ainda não tá no grau. O Lucas do São Paulo vai ficar mais 3 meses parado. Uhum. Para tentar se recuperar. A gente entende essas dificuldades, mas eu acho que o jogador como o Pedro, o jogador que preocupa zagueiro, o jogador que dá trabalho para a defesa adversária, esse cara tem que estar em campo. Porque a minha ideia de futebol é um pouco diferente do que a gente vê. Eu acho que o bom, o marvado, o jogador de categoria, ele tem que começar o jogo. Sempre? Sempre. Não. Sempre. Não. Por quê? Não. Porque o de categoria, o zagueiro não dorme. Bom, vou dormir marcar o Pedro. Eu vou ter que correr atrás do Arrascaeta. Eu vou ter que correr atrás do Lucas. Nossa Senhora, é o Estevão que eu vou marcar. Jesus! Será que eu vou ter que marcar Yuri Alberto? Entendeu? Esses caras... Então o Felipe errou. Não, mas aí ele tinha que marcar... Os caras tinham que marcar 6 jogadores. Gerson de la Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Uhum. Ainda os laterais, não tá bom? Não, esses caras... Não. Todos sabem jogar. O Vitor Birner, time... esses caras entraram com a proposta de marcar a saída de bola. O Flamengo fez uma marcação impecável. E isso foi o principal do time no jogo de ontem. Sim. O principal motivo da vitória, impecável. A marcação feita na frente. Fez 25 minutos, perfeito? O Flamengo fez o tempo todo. No finalzinho também não, porque... É que o Flamengo... Finalzinho dá uma arriada na mochila. O Palmeiras já está classificado. Não, com 11 minutos o Flamengo tá com água aqui, ó. 11 minutos o Palmeiras já tinha definido o placar. E aí o que o Palmeiras fizesse era lucro. Perfeito? Sim. O Palmeiras já tinha 11 minutos, já estava definido o placar. 2-0 e um abraço para o Gaiteiro. Estava ali, tranquilão. No que diz respeito do outro lado do Flamengo, o Flamengo precisava de gols.
né? Fez 2. Poderia, com a atuação que teve, fazer a atuação do Flamengo. E aí eu concordo com o professor Vitor Ernesto, porque o Flamengo jogou para fazer 5, 6. Tentou, uma bola atravessa na área, a outra que vem aqui, o cara que bate para cima, o outro que cabeceia a bola. No... Teve um monte de perspectivas de lance positivo para o Flamengo. Mas é que eu não sei porque, se eu penso o Pedro diferente para o futebol, a minha visão do Pedro é uma visão diferente dos outros sobre o futebol, porque o Pedro não é um jogador comum. Física? Eu sei, mas bota pra jogar 45 inicial, faz 2 pra você, acaba o jogo. Ele entra na parte final, já tá aquele murundum, tá aquele bolo. Tá aquele o quê, por favor? Aquele o quê? Gostei. Murundum, gostei. Tá aquele murundum em campo, ninguém tá sabendo pra que lado vai. Aí o time, por acaso, porque sempre existe essa possibilidade, não consegue desenvolver o jogo que o técnico pensa, como fez ontem, que desenvolveu, mas não consegue. Isso acontece com o futebol. Né? O Flamengo não entrou, por exemplo, contra o Central Córdoba para perder. E acontece. Né? Ou porque falta mobilização. Você gosta de jogar contra o Central Córdoba e entrar molinho para jogar. Perfeito. Então, entrar molinho. Entra sério para jogar. Na real, para ver se o Flamengo não faz 5, 6 no Poçante e Central Córdoba. Só que o técnico não tem controle sobre isso. E você precisa mudar o jogo. O Pedro não está em forma. Você não acha que tem lógica deixar o Pedro no segundo tempo? Eu acho assim, eu acho que o Felipe tinha coisas, dados fisiológicos, alguma coisa de parte física, porque ele jogou contra o Córdoba, não jogou contra o Bahia, não jogou nos últimos 2 jogos e ontem também não, né? Se eu não me engano, que eu estava olhando aqui, ele entrou 81 minutos. Ele jogou pouco. Jogou pouco assim, com o acréscimo ele jogou perto de 15 minutos. Isso. Eu acho que... Eu achei o Felipe muito claro, assim, ele falou, ele não tem... Eu achei o Felipe muito convicto do que ele estava falando. Eu acho isso, eu acho que o Felipe deve ter alguns dados físicos, da parte física do Pedro em relação a isso. Parte também a questão da intensidade que ele precisava do jogo de ontem. Aí o Bino aí, ele deu a explicação ali, porque assim, o grande questionamento sobre o Flamengo? Esse Flamengo não entrou ainda para jogar, esse Flamengo não entrou ainda para jogar. Eu acho que ontem era o seguinte, o que pensou o Felipe? Eu entro, coloco 45 minutos, 40, 50 minutos, um time forte, pegado, caramba, decido o jogo e depois eu dou um pouco mais de tranquilidade para o Pedro. Eu, particularmente, penso, como o Pascoal, em relação, se eu tenho o melhor jogador, eu coloco para jogar. Coloco para jogar, porque aí você inverte preocupação. A preocupação dos jogadores e tira ele depois. É outra. Faz o tal do controle de carga começando com ele. E tiraria depois. Tiraria depois. Mas eu acho assim, eu acho que o Felipe acho que provavelmente ele tinha algumas coisas, alguns dados, algumas coisas nas mãos para poder fazer essa administração do Pedro, porque o Pedro entrou ontem. Entrou, o jogo já estava um pouco mais tranquilo, já estava definido e tal. E o Pedro tem uma outra característica. Às vezes, ele não é tão... Ele tenta ser participativo na questão física, de ajudar na marcação e tal, só que, assim, normalmente ele não consegue ter as mesmas características que tem Bruno, o Luiz e o Michael, nesse Especificamente ontem, vocês acham que o time melhorou quando ele entrou? Não, mas ali naquela parte final não estava nem melhor nem pior. O Flamengo já tinha tirado o pé. Ele entrou na parte que o Flamengo estava largando. Mas aí entra uma coisa que eu iria falar nesse sentido. Eu vou trocar, como o Felipe falou, né? Vou trocar, que eu acho que esse foi a planificação dele. Defino a partida e coloco o Pedro um pouco mais tranquilo para ele poder... Não vou precisar tanto dessa questão de parte física. Aí é a questão do equilíbrio com os outros jogadores. De você encontrar o equilíbrio necessário. Quando você tem Pulgar e De La Cruz, solta Arrascaeta e solta Gerson, você fica lá tranquilo. Ontem não tinha isso. Ontem era o Gerson, era o De La Cruz, né? Ele segurou o Gerson. Gerson e De La Cruz trocando um primeiro, hora um, hora outro. Vai para lá, vai para cá e tal. E aí você vê, quando o Pedro entra, o time já começou a ficar um pouco mais espaçado. Que é uma coisa natural pelas características do jogo e pela definição do jogo. Eu acho que o Felipe pensou nisso. Mas normalmente, naturalmente, quando o Pedro encontrar esse ritmo e essa intensidade durante 90 minutos, eu acho que o Pedro vai ser titular. Eu acho que foi um caso específico, uma necessidade específica, porque o Flamengo precisava ganhar. O Flamengo precisava se reafirmar e colocar um ponto ali, ó. Peraí, tá todo mundo duvidando, mas eu tô aqui. Entendeu? Porque os 2 jogos contra o Central Córdoba,
Fizeram, como diria o nosso saudoso Avalon, né? Interrogação. O que aconteceu com o Flamengo? Porque no Rio, aí é o erro de planejamento, entre aspas, porque o planejamento já deixou, o BAP já deixou muito claro, e no jogo do Rio ficou muito claro que o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Flamengo. Você me deu um gancho aí agora. Aí ele tira os 3 principais jogadores naquele momento, que era o Gerson, Pulgar, e tinha um outro jogador que ele tirou também, eu não lembro agora, são 3 jogadores importantes naquele instante, naquele momento do Flamengo. É o Central Córdoba, eu lembro, torcida enchendo o estádio, todo mundo achando que ia ter uma goleada e tal, perderam. Vamos lá contra o Central Córdoba, de novo, lá na Argentina. Não, nós vamos jogar, vamos ganhar, vamos dar resposta àquilo que aconteceu no Maracanã. Todos nós vimos o que aconteceu, né? Teve dificuldade. Então ontem era porque o LDU também é um time forte. A LDU é um time forte. Você pode falar assim, entre Central Córdoba e LDU, no sorteio. A LDU vai ser mais o time... embaçado, é claro. A LDU vai ser o time que o Flamengo vai brigar. E ontem foi o recado. Quem é o líder do grupo? Assim, então, o líder do grupo é o Central Córdoba, que tem 11 pontos. O negócio é o seguinte, você falou aí de prioridades no Flamengo. Então, peraí, agora deu um controle de carga, tão bonito falar isso. O controle de carga no Pedro foi dado agora mudou o nome, na Libertadores. Agora é o controle de carga. Aí eu pergunto, teremos novamente o controle de carga contra o Botafogo? É brasileiro agora, hein? Vamos ouvir o Felipe Luiz sobre esse confronto aí do final de semana. Controle de carga. Bonito, né? Vai ser um grande jogo, um jogo duríssimo, dificilíssimo. Eles têm um dia mais de descanso, né? Mas que não serve como desculpa. Agora nós temos que ligar a maquinária o mais rápido possível da recuperação, que esses jogadores possam se recuperar e possam chegar bem nesse jogo de domingo, né? Claro que os jogadores mais jovens se recuperam mais rápido, os jogadores com mais idade, com mais de 30 já vão ter uma certa dificuldade, mas tenho certeza que nós vamos chegar bem no jogo. Essa é uma preocupação. Eu também acho que é que eu penso diferente, né? Se os dois fazem o clássico no final de semana, os dois deveriam jogar no mesmo dia, mas é impossível porque os dois jogaram no Rio de Janeiro. E vamos olhar para frente, os dois têm Copa do Brasil no meio de semana, né? Tudo bem que a situação do Flamengo está resolvida, do Botafogo também está bem encaminhada, né? Copa do Brasil, né? Foram tantos jogos, o Botafogo está mega encaminhado, o Botafogo goleou. Então, assim, está bem encaminhada a situação, né? Então, eu acho que dá para jogar a Vera no Brasileiro e dar uma poupada no meio de semana na Copa do Brasil. O time jogou ontem, quinta. Tá. Hoje o pessoal faz aquele treino o regenerativo, né, José? Sim. Para recuperar. Massagem e tal, faz dar uma piscina e tal, aquele negócio todo, aquela banheira de gelo, que é legal. Isso é espetacular, né? Uma invenção russa. Entra nela para você ver como é gostoso. Eu fiz isso no Figueirense. Você entrou? Com o Dr. Parucker, o médico do Figueirense naquela época, nós já fazíamos essa imersão no gelo. É uma ideia que eu de uma leitura que eu levei para um professor da Universidade de Santa Catarina e que o Dr. Parucker, que era professor, nosso médico professor da universidade, adotou depois dos treinos. Na primeira vez que a gente botou gelo na banheira, eram 2 banheiras com gelo. Sabe quantos jogadores entraram? Nenhum. 3. 3. Os 3 que entraram na banheira, no outro jogo, cadê o gelo? Por que vocês não botaram o gelo hoje aqui? Aí botamos o gelo de novo. Aí entraram uns 10, 12. No terceiro jogo, todos entraram. Porque a banheira de gelo, ela recupera a microlesão. Para ter uma lesão, para ter uma lesão complexa, você tem que ter a microlesão, é a pequena lesão. Para ela não se alastrar, o gelo, ele contrai e você contrai a microlesão. Vasoconstrição. Entendeu? Por isso que os atletas russos eram colocados em tinas de gelo, só o pescoço para fora. Ele entrava inteirinho na tina de gelo. Que beleza. Para fazer a recuperação pós-treinamento, pós-atividade. Era só ficar de cueca e sair. Então a gente pode dizer hoje em dia que assim, o Luxemburgo trouxe a caixa de areia e você trouxe a banheira de gelo. Não, eu não trouxe nada. Eu não trouxe nada, isso já existia. Os russos já faziam isso. Joguei na Rússia, já faziam isso. Aqui no Brasil já tinha isso, banheiro de gelo. Isso já tinha. Você importou a ideia. Não, a gente colocou em discussão no Figueirense para poder recuperar os jogadores. Porque tinha também esse jogo um em cima do outro, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Contar uma história. Você entrou nisso aí, José? Eu entrei algumas vezes, mas às vezes joguei no gelo, né? Fui jogar na Áustria. Sturm Graz, inclusive, se vocês quiserem aí, tem aí. Sturm Graz. Em Graz. Contra o Sturm Graz, né?
Não fiz o gol. Dei uma assistência para um rapaz chamado Roberto Baggio. Só isso, né? Jogava lá. Joguei com ele. Mas foi esse que você foi jogar de centroavante? Não, foi no outro. Meu time era tão ruim que eu fui jogar de centroavante. Resultado, o time caiu. Lógico, evidente. Eu confiava no cara. Parabéns a quem te deu essa liberdade para jogar de centroavante. Tem jeito, mas vamos voltar ao jogar, a experiência de jogar no gelo. Algumas experiências. A minha primeira experiência foi em Rostock, na Alemanha. Estava tão frio que o pé congelou e eu não senti o pé. E eu jogava com esteira de trava, então eu pisava para ver se eu sentia o pé. Não sentia. Acabou o jogo, eu senti meu pé, parece que explodiu o pé. Aí quando eu olhei assim, o pé estava todo riscado de chuteira. Aí que eu lembrei que antes do jogo eu pisei, porque eu não sentia. Depois fui jogar nesse jogo contra o Sturm Graz pela Champions League. Começo de jogo, uma torção, sofro uma entrada, torço o tornozelo. Aquela agulhada assim, mas aquela falei, vou sair do jogo. Continuei jogando, nem senti. Perfeito, veio depois. Eu só fui sentindo o pé inchar, assim, sabe? Que você sente por causa da atadura. Joguei e tal. Entrei no intervalo, parecia um gelo. Aí derreteu, assim, começou a latejar de novo. Falei, não posso sair, né? Porque a brecha aqui nesse time não volta mais. Voltei pro jogo, saí pro vestiário, assim, congelou o pé de novo. Não sentia mais. Joguei, saí faltando 5 minutos do jogo. Quando eu entro no vestiário e tiro a chuteira, a atadura, o pé já estava inchado e preto, todinho preto. Mas você não sente. Tamanho é o frio. Então, assim, é bem... Mas essa questão chama crioterapia, né? Crioterapia. Agora, é importante. Ô Pascoalzito, para não esfriar o Flamengo e Botafogo, vamos lá. O senhor estava falando de preparação para o jogo. Preparação para o jogo, de ter titulares contra titulares, de poupar ou não. E aí? Tudo tem que ser pensado no jogo seguinte. Porque hoje o futebol é pensado no jogo que você vai jogar, mas com a vertente do jogo seguinte. Isso. Quem eu posso tirar? Se é um clássico, com esse como o Botafogo, não dá para tirar ninguém. O Botafogo não podia tirar ninguém. Campeonato Brasileiro que, já falamos aqui, o Flamengo está de olho. O Flamengo tem como prioridade. De ganhar. Exatamente. Não, mas o Botafogo não poderia tirar ninguém do jogo contra do meio de semana. Perfeito. Da Libertadores. Era final. E vai ter outra final agora, Botafogo. Já teve uma final. O Flamengo não poderia tirar ninguém porque precisava da vitória. Perfeito. Para poder ainda brigar, ter a chance de ser o primeiro e lutando por essa possibilidade. Então, no jogo contra o Botafogo, fica a questão. Quem é que vai poupar alguém? Ninguém. Né? Você tá brincando, né? Então, isso é agora. Eu tô com medo, né? Copa do Brasil, no meio da outra semana. Exato, com os dois resultados resolvidos. Não vai poupar ninguém. Acabou. Poupa, joga com o Sub-17. O Zé acabou de dizer como é o negócio do Pedro. O Pedro jogou pulou dois. Isso. E voltou a jogar agora. Então, essa é uma questão de que nesse gerenciamento de minutos dos jogadores, precisa ver o que cada um vai fazer. Né? Por exemplo, eu estou imaginando que o Pedro não vai jogar os 90 minutos contra o Botafogo. O que o Felipe falou. Se ele começa ou não. Então, é isso. Porque ele não vai jogar o jogo inteiro. De acordo com o que o Felipe falou aí, ele não vai jogar o jogo inteiro agora, nem depois. Ainda vai demorar um pouco isso, pelo visto. Então, não é agora. A questão é essa. E o Botafogo tem um jogo mais forte pelos lados. Por exemplo, no último jogo, né, jogando com o Arthur na direita, o Vitinho apoiando, o Marlon Freitas caído bastante para aquele lado. Do outro lado, o Cuiabano tem força, mas muito mais do outro lado. Precisa de uma... Isso aí, nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um Costa aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, o Flamengo. Então tá chegando aqui no nosso canal, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino, deixa aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil, do Grupo Disney, aí, para deixar os créditos aí de direitos autorais. Lembrando que o próximo jogo do Mengão vai ser nesse domingo às 18h30 da noite aí contra o Botafogo, partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão precisa vencer aí para correr aí rumo à liderança do Brasileirão, que é muito importante, é uma das prioridades aí do elenco e da direção técnica, da diretoria do Mengão aí nessa temporada.